Decisão judicial mantém cessão definitiva dos direitos autorais de Roberto e Erasmo Carlos e revela impacto no mercado musical. Aeromotocar Notícias. Matéria do site mixvale.com.br. Uma recente decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, proferida em 12 de novembro de 2024, reafirmou a validade dos contratos de cessão de direitos autorais firmados entre Roberto Carlos, Erasmo Carlos e a editora Fermata do Brasil. Os acordos, celebrados nas décadas de 1960 e 1970, continuam a ser um divisor de águas no mercado musical brasileiro, destacando os desafios enfrentados por artistas veteranos em disputas judiciais relacionadas a contratos antigos. Roberto Carlos, um dos maiores ícones da música popular brasileira, buscava reaver os direitos de obras compostas em parceria com Erasmo Carlos, mas o tribunal considerou que as cláusulas contratuais firmadas na época eram claras e irreversíveis, assegurando o controle da editora sobre as músicas. A decisão gerou grande repercussão não apenas pelo impacto jurídico, mas também pela relevância cultural das obras em questão. Canções que marcaram a era da Jovem Guarda permanecem sob o domínio da Fermata, limitando a autonomia de Roberto Carlos e dos herdeiros de Erasmo para explorá-las comercialmente de forma independente. Esse cenário ilustra como contratos antigos podem moldar não apenas os aspectos financeiros, mas também a evolução artística de obras que continuam a ressoar por gerações. Com a evolução do mercado musical e o advento do streaming, muitos artistas enfrentam dificuldades para renegociar contratos concebidos em um contexto completamente diferente. O caso de Roberto Carlos destaca a necessidade de uma compreensão mais ampla dos termos contratuais e sua adequação às mudanças tecnológicas e mercadológicas das últimas décadas. Durante as décadas de 1960 e 1970, o mercado musical brasileiro estava em plena expansão. A Jovem Guarda, movimento cultural e musical que revelou artistas como Roberto Carlos e Erasmo Carlos, contou com o suporte de editoras como a Fermata para consolidar sua influência. Na época, contratos de cessão de direitos autorais eram prática comum e muitas vezes assinados sem assessoria jurídica especializada. Esses acordos permitiam que editoras musicais ampliassem o alcance das canções por meio de rádio, televisão e venda de discos. Esses contratos, no entanto, incluíam cláusulas abrangentes e muitas vezes pouco compreendidas pelos artistas. O foco era garantir que as músicas chegassem ao maior público possível e a preocupação com o futuro dos direitos patrimoniais das obras era praticamente inexistente. Décadas depois, com a transformação do mercado musical, essas cláusulas passaram a ser alvo de debates judiciais. A decisão do STJ reafirma que as cláusulas contratuais da época previam a transferência irrevogável dos direitos autorais, eliminando a possibilidade de revisões ou reinterpretações. Isso significa que mesmo com a chegada de novas tecnologias, como o streaming, que representa 65% da receita global da indústria musical, os termos antigos permanecem inalterados. A manutenção dos contratos entre Roberto Carlos, Erasmo Carlos e a Fermata do Brasil tem implicações profundas no mercado musical atual. As músicas compostas pela dupla continuam a ser exploradas comercialmente, gerando receitas significativas, especialmente em plataformas digitais. No entanto, a decisão limita a liberdade de Roberto Carlos e do espólio de Erasmo para realizar novas versões, remixes ou licenciar as canções para projetos independentes. O controle sobre esses catálogos históricos, por parte das editoras, reflete uma tendência de fortalecimento das empresas em detrimento dos artistas. Além disso, a decisão cria um precedente para outras disputas judiciais envolvendo contratos similares, destacando a importância de se compreender plenamente os termos contratuais antes de assiná-los. Desde a assinatura dos contratos, na década de 1960, o mercado musical passou por mudanças significativas. Naquele período, o modelo de negócio girava em torno da venda de discos e licenciamento para rádio e televisão. O cenário mudou drasticamente com a chegada do streaming, que se tornou a principal fonte de receita para a indústria musical, movimentando mais de 12 bilhões de dólares globalmente em 2023.
O caso de Roberto Carlos e Erasmo Carlos traz importantes lições para artistas da nova geração. É um mercado em constante evolução, é fundamental que músicos e compositores compreendam plenamente os termos dos contratos que assinam.